Sons da Terra. Aqui no estúdio comigo, a presença da minha colega jornalista e repórter Ananda Porto. Tudo bom, Ananda? Tudo bem, Tamura? É sempre bom estar aqui com vocês. E também um convidado especial é o professor André Freitas, que é professor titular do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Biologia da Unicamp, e ele também atua nas linhas de pesquisa sobre evolução de borboletas e ecologia de comunidade e conservação. Tudo bom, professor? Tudo bem. Muito obrigado aí pela presença do senhor. Eu que agradeço o convite. Professor, a gente começa falando hoje de um bicho que faz um barulho, mas que nem todo mundo sabe, né? Pois é, então, é bem curioso, porque é uma espécie que chama atenção. Eu já vi gente andando no mato e falando, que barulho é esse? Eu não estou vendo nada. Porque a pessoa imagina um barulho, imagina um sapo, uma ave, ou um grilo até, né? E são borboletas, né? Que quando voam fazem um estalido. Inclusive tem um nome específico, né? Borboleta estaladeira. Esse é o nome popular, né? Exatamente. Eles chamam estaladeiras várias espécies de um gênero de borboletas, né? Que se chama amadrias. Que tem, na região de Campinas, tem umas 4 ou 5 espécies que fazem esse som. Tem algumas que não fazem, mas a grande maioria faz esse estalido. E por qual motivo, professor? Assim, o que aponta os estudos aí? O que a gente tem até o momento, que é muito claro, é que quando elas interagem entre si, ou até com outras borboletas, elas fazem um voo diferente que produz o estalo. Elas podem voar sem o estalo. Então tudo indica que algo de uma interação territorial. Seja entre machos, por exemplo, brigando pelo um território, ou se ela reconhece alguma espécie diferente, que por algum motivo ela incomoda o indivíduo e ele também persegue como para tirar do território. André, eu queria que você contasse também, né? A gente estava conversando aqui, tendo uma pré-conversa antes da gravação. Das borboletas estaladeiras, uma curiosidade é que só os machos que emitem esse som, né? Por que isso? Assim, como é que se dá isso também? Como que é feito esse som? Então, a gente estava conversando antes mesmo sobre isso e é curioso. Não é totalmente elucidado, mas a gente sabe que está relacionado à estrutura das veias das asas. De tal maneira que elas têm alguns tipos de encaixes que, dependendo do tipo de movimento que ela faz, o movimento pode ser feito para voar, movimento normal. Se ela faz algum movimento que não é conhecido, ainda não foi estudado mesmo com câmera de precisão muito alta para pôr de ir devagar. Não é fácil trabalhar com um bicho pequeno, né, que você não consegue seguir ele no voo. Tá? Então vamos lá. Que tem essas veias especiais que, quando elas se dobram, elas produzem um estalido que se propaga dentro de uma outra parte da veia da asa, né? Os insetos, para quem lembra, eles têm essas veias, que o pessoal fala são as nervuras da asa, a gente chama de veia, né? E uma outra parte da asa tem uma veia que ela é mais inflada, que serve como se fosse uma caixa, um amplificadorzinho, né? O som é baixo, mas sem isso talvez a gente nem ouvisse. Então, com isso, uma borboleta voando, às vezes a 3, 4 metros na árvore e fazendo som, você ouve, né? A gente aqui de pé olhando. Por isso que as pessoas às vezes olham para o alto e pensam, será que é algum passarinho? Será que é alguma coisa? De onde vem esse som? Agora, professor, dá para saber se é intencional? Deve ser intencional, na hora que elas fazem dá esse barulho por questão do território, é isso? O principal é porque elas não fazem sempre. Se fosse uma característica do voo, toda vez que a borboleta voasse, ela iria estalar. Né? Fazer o plec, 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 plec. Mas não, são em situações específicas. Às vezes, quando você vê que duas estão se perseguindo, né, duas da mesma espécie, ou quando ela persegue alguma de outra espécie. Então, algum tipo de interação que a gente acredita, pelos estudos, que está relacionado com a territorialidade, ou seja, a defesa de um território, e aí ocorre essa interação entre os machos, que são nessa espécie, os machos são territoriais, nesse momento que a gente ouve. Em outros momentos que ela está voando, buscando comida, ou por alguma outra razão, ou fugindo, às vezes de um predador, ou fugindo da gente, que ela se assusta, o som às vezes não acontece. Então é um som intencional em poucas situações que a gente acredita que esteja relacionado com defesa de território. E em relação, você já explicou um pouquinho como que esse som é produzido, né? A gente pode chamar de estalido mesmo? Pode, assim? sim. E o caso da fêmea não emitir é porque a estrutura da asa dela é diferente e não tem isso. Isso. Tanto nas amadras quanto num outro grupo de borboletas que é menos conhecido, são as borboletas marronzinhas bem pequenas. Esse grupo é comum, até em qualquer jardim, qualquer gramado aqui na região de Campinas ocorre. Dentro desse grupo de borboletinhas marrons, tem uma que é mais um grupo que não é tão comum, né, mas que ocorre em florestas, são bem pequenininhas e também produz estalidos e também só os machos. E também na mesma situação. Eles podem voar
e você está vendo voar. De repente, dois machos se encontram, começam a rodar juntos e começam a fazer o estalido, que é mais baixinho, porque é uma espécie menor. E é só nos machos também. Eles têm uma estrutura de asa diferente da fêmea. De novo, porque nessa espécie, os machos são territoriais, né? Então, por algum motivo relacionado à história de vida delas, a evolução ocorreu nesse sexo, que é o que precisa defender o território nessa espécie. Professor, explica um pouquinho pra gente, né? A gente tá falando, né, das amadras, né, que é o gênero, né? Isso. Onde que elas vivem no planeta Terra? Onde se encontram as amadras? Onde se encontram? Só na região das Américas. Sul da América do Norte, ocorre nos Estados Unidos, México, toda a região da América do Sul, até a Argentina. Não tem no Chile. Eles não conseguiram nunca cruzar a Cordilheira dos Andes na região do Chile. Tem um deserto ali que foi uma barreira, mas só nas Américas. Não ocorre na África, na Europa, na Oceania, na Ásia, em nenhum outro lugar. E no Brasil são muito comuns, de norte a sul, de leste a oeste. Qualquer lugar, na cidade de Campinas, em algumas praças elas ocorrem. E talvez algum observador ou fotógrafo já tenha até posto alguma foto delas em uma rede social. Elas são bem comuns. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Olha que aconteceu um acidente de Acontece, trabalho, bebi água, acontece, derrubei. acontece. Mas, além do som, né? Porque acho que não é todo momento, como você falou, que ela não emite o som o tempo inteiro, como que a gente pode identificar, né, a estaladeira? Me disseram, queria que você confirme isso, por favor, que uma característica é que ela pousa sempre de cabeça para baixo, vamos dizer assim, nos troncos. Muito legal, bem... Acho que é interessante, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo identificarem. Primeiro que todas elas, ao contrário da maioria das borboletas, quando pousa, ela abre a asa completamente. A asa de borboleta geralmente ela pousa fechada para cima, ela abre completamente quando pousa num tronco e fica paralelo ao tronco. E ela tem um padrão que imita o padrão de líquens do tronco. Ela fica totalmente camuflada no tronco. E a outra coisa que você acabou de chamar a atenção, elas pousam olhando para baixo, a cabeça para baixo, não para cima. Então a característica de todas, das espécies de amadras que estalam e das que não estalam também. E todas elas têm esse padrão camuflado de líquen. Algumas têm um padrão mais cinza, elas ocorrem em áreas mais secas da floresta, né, que tem líquens mais claros. Então essas podem ocorrer até nas praças na região de Campinas, por exemplo. E tem outras que têm um padrão mais escuro, com as manchas meio azuladas, que se camuflam bem nas árvores que ficam dentro da floresta, que são mais escuras. Mas assim, é inconfundível. Se ela pousou de cabeça para baixo, asa aberta e tem um padrão que parece uma casca de árvore enrugada, aí você está vendo amadres. Aí basta saber se ela é das que estalam ou das que não estalam. Então nunca vai ter colorida. Não. Dessas aí não, né? Tem uma que não é Opa, azul. vamos lá. Sempre existe uma exceção à regra. Não é isso. professor. Elas param de asa aberta, então Certo. está camuflada contra o tronco. Ah, tá. Quando fecha, Algumas, quando fecham embaixo, tem cores. Olha só. Tem uma que é inteira vermelha por baixo, só que ela quase nunca mostra essa cor. Na Serra do Japi tem uma que é amarela por baixo, um amarelo quase laranja, e as outras, em geral, são mais esbranquiçadas ou cinza, não tem o padrão camuflado evidente. Que tamanho elas são, assim, mais ou menos, professor? Desse tamanho aqui. Tá. São grandes, né? De asa aberta, né? Então fica uma envergadura desse tamanho. Ó. E elas pousam de cabeça para baixo com a asa aberta. O que eu tô falando de aberta é plana em relação ao substrato. Fechou a asa, tem uma que é bastante comum, que é inteira vermelha por baixo. Então é um bicho bonito. E no visual dá para perceber, assim, quando ela tá Não, assim, vermelha. tranquilamente. Queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre a importância delas, né, para o meio ambiente, né, assim, para as pessoas que às vezes não pararam para refletir sobre isso, né? Por que elas são importantes para o meio ambiente? Tá, então eu acho que eu vou sair das amadras, das estaladeiras especificamente. Vou falar sobre o geral, né? Muita gente imagina que borboletas são bons polinizadores, e muitas polinizam, mas não é tão bem estudado, e talvez elas nem sejam tão bons polinizadores quanto abelhas e algumas moscas, por exemplo. Mas elas têm uma importância fundamental, porque se a gente lembrar do ciclo de vida, tem o ovo, a lagarta, e tem a pupa, né, uma crisálida, e o adulto. As lagartas são a base das cadeias alimentares de muitas florestas. Então, formigas, vespas, aranhas, muitas aves, macacos, gambás, lagartos, todos eles se alimentam de lagartas, de borboletas e mariposas. Então, começa por aí. A importância ecológica é que elas são a base da cadeia alimentar. Tirando planta, elas comem planta, então elas transformam planta em proteína. Então, a primeira coisa que é importantíssima.
como elas têm uma ligação muito estrita com o ambiente, cada espécie de borboleta come uma planta específica, em geral elas ocorrem numa área da floresta ou do campo ou do cerrado específica, a gente consegue usá-las dentro de um contexto que a gente chama de bioindicadores, ou indicadores biológicos. O que significa isso? Elas podem servir como um termômetro, né? Vamos pensar assim, da qualidade do ambiente. Então, hoje em dia, por exemplo, e no Brasil isso é muito feito, uma unidade de conservação que tem lá um plano de manejo, e tem visitação de pessoas, e ele fala assim, vou abrir uma trilha nova para ter visitação. Será que essa trilha vai impactar a reserva como um todo? Com borboletas, ou seja, comparando antes e depois da trilha, a gente consegue ter esse tipo de resposta. Dentre outras. Então, hoje em dia, por exemplo, os trabalhos que estudam borboletas, e esse grupo de borboletas onde as amadras se encontram, eles são especialmente interessantes porque eles são utilizados em programas de monitoramento no Brasil e no mundo. Então, como a gente conhece bastante sobre ecologia, composição das comunidades, ou seja, todas as espécies que vivem juntas no lugar, as suas populações, o que acontece de ano para ano, quanto mais dados a gente consegue acumular, a gente consegue agora, com esse corpo de dados, fazer previsões, por exemplo, sobre efeito de mudança climática nas comunidades de borboletas. Isso significa o quê? Mas se as borboletas mudarem, isso muda a nossa vida? Talvez não, mas se elas mudarem, outros insetos e ambiente mudam. E a gente tem que lembrar que uma boa parte do nosso bem-estar hoje é dado por que a gente chama de serviços ambientais ou ecossistêmicos, né? Que é o quê? O que a natureza nos dá de graça sem cobrar nada. E aí a gente pode até voltar. Borboleta não é tão bom polinizador, para culturas que a gente usa, né? Café, melancia, maracujá, tá bom? Mas se elas estão mudando, as abelhas polinizadoras também estão. E aí eu garanto para vocês, não tem esforço humano capaz de fazer um serviço de polinização nem 10% tão eficiente quanto o de insetos. Ou seja, vai impactar a gente diretamente. Totalmente a economia, a produção agrícola e o consumo. Então, café é polinizado por insetos, né? Laranja, todos cítricos, melancia, maracujá, só aquelas abelhonas grandes, tomate, várias outras espécies, exceto alguma variedade cultivada que forme frutos sem polinizadores, que até ocorre, o impacto vai ser gigantesco. E aí outro impacto que a gente também não vê, na decomposição. Você imagina que esses insetos, não as borboletas, mas elas indicam a mudança em toda a comunidade. Se elas mudam, outros insetos mudam. Eles que pegam uma carcaça e transformam em pedaços menores. Quando cai um galho na floresta, um tronco, uma árvore inteira, eles vão decompor em partícula menor para depois as bactérias e fungos diminuírem, né? Imagina o impacto de não ter mais esses animais decompondo as carcaças de animais mortos, o material vegetal caindo na floresta. Você ia ter uma quantidade enorme de matéria orgânica se acumulando. Isso aumentar a chance de ter incêndio florestal, porque você tem em vez de ter X, você tem 10X de galho seco, folha. Acidificação do solo, piora, assim, impacto direto, por exemplo, no lençol freático, né? Porque você vai ter, em vez de você decompor animal, você vai ter um chorume sendo produzido, quase um chorume sendo produzido por aquela matéria orgânica acumulada e que não recicla e volta para o ambiente. Então tudo isso impactaria a nossa vida bastante. Então a gente usa borboletas, é um dos grupos que a gente usa como bioindicador para avaliar como que o nosso meio ambiente está se comportando perante qualquer mudança, seja pequena ou seja grande, como as mudanças climáticas. E, professor, a gente já abordou essa questão no site do Terra da Gente, em outras reportagens, mas é sempre bom explicar de novo, né? E até como você falou, das borboletas, né? Qual que é a diferença de borboleta para mariposa, né? Para quem está acompanhando a gente, tentar entender isso. Cada um, às vezes, tem uma ideia meio lúcida da coisa, mas não sabe exatamente. Se você puder explicar. Tá, levando em conta, então, assim, existem dois nomes populares que basicamente se atribuem a características da vida delas. A gente chama de mariposa um grupo, né, de insetos aparentados com borboletas, sim, que vão à noite e que por causa disso não tem tantas cores vivas, são mais marrons, acinzentadas, e tem um corpo mais gordo,
E a gente chama de borboleta as que são coloridas, que voam de dia, né? Um corpo mais fino, tem diferenças da antena. Mas cientificamente falando, borboleta é apenas um tipo de mariposa. Então Então são todas mariposas. tudo é mariposa. Acho que o exemplo que você tinha dado, Ana, de falar do beija-flor, né? Qual a diferença de beija-flor e passarinho? Não, nenhuma. Beija-flor é um tipo de passarinho, não é? Cientificamente, borboleta é só um tipo de mariposa. Mas popularmente, elas são tão diferentes que uma ocupa um lugar de destaque, né? Borboletas bonitas, coloridas. E a outra, às vezes, são chamadas até de bruxas. E não são nem apreciadas. Sim. É uma questão puramente visual. Né? É estética. É no limite do preconceito. Era só a mesma coisa. Por dentro, é o mesmo tipo de ser. Só muda a casca de fora. E aí, só uma curiosidade também, assim, a gente está falando, né, a gente trouxe a borboleta estaladeira aqui, embora você está contando aí um pouquinho da importância ecológica de todas as mariposas que existem, mas no caso da borboleta estaladeira, a gente consegue ouvir, mas a borboleta, ela consegue escutar? Ela não tem Consegue. Ela tem Consegue. um ouvido externo, alguma coisa assim? Não, mas não é na cabeça. Ah, Né? Nesse grupo de borboleta, se a borboleta produz som, e a gente pressupõe que ela deve conseguir ouvir. Não obrigatoriamente seria verdade, mas a gente tem essa ideia. E no caso do grupo delas, e não só elas fazem, as amadres, que são as saladeiras, fazem parte de um grupo, né? Vamos dizer assim, uma linhagem dentro das borboletas diurnas, que nem só elas produzem som, todas as outras não. Mas elas têm um tipo de órgão que funciona como um tímpano. Elas são capazes de sentir vibração. E fica na base da asa. Então, quando a gente imagina a nossa anatomia, a gente pensa, olho é na cabeça. Tudo bem. Em geral, em borboletas também. Em quase todos os animais, olho é na cabeça, porque a gente chama de cabeça a parte da frente do corpo que sente o mundo, né? Mas audição não obrigatoriamente. Em cada grupo ela pode vir de uma maneira. No caso das borboletas, uma das maneiras é na base da asa. No caso de mariposas, tem outros também, na base da asa e do tórax também. Umas histórias lindas que um dia vocês podiam contar aqui com algum especialista. Então, e cheiro? A gente pensa, ela não tem o nariz, né? Não tem. Porque a evolução delas não tem ela não tinha um sistema como a gente tinha, conectado de boca, com ouvido, nariz, que é quase tudo interconectado, né? Então, borboleta sente cheiro e gosto, cheiro um pouco com a antena e gosto com a perna. Dentre outros, né? Então algumas borboletas sentem gosto e cheiro com as pernas e com as antenas, e algumas têm até outros órgãos no corpo, mas não é na cabeça, igual a gente imaginaria. É um assunto muito interessante. Professor, é um papo muito bom. A gente agradece demais a presença do senhor aqui, né, Ananda, para tirar essas dúvidas, né? É tão interessante a gente poder conversar com quem está atuando aí, o professor, que é titular do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor André Freitas, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço demais, estou sempre aberto a vir aqui trazer o nosso conhecimento aí para a sociedade. Tá legal, então. Obrigado, viu, Nanda? Valeu, pessoal. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, gente. Sons da Terra.